Olá, amados irmãos e amigos, quero saudar-vos em nome do Senhor Jesus Cristo, desejando-vos graça e paz da parte do nosso Deus. Vai se aproximando a data que convencionalmente ficou estabelecida como a do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Embora a Bíblia não mencione o dia concreto em que o Senhor Jesus nasceu, o facto é que o Filho de Deus encarnou, ficou concebido de forma milagrosa, ficou 9 meses num processo natural de crescimento dentro do útero de uma mulher, a Virgem Maria, acabou por nascer, cresceu como qualquer outro ser humano e um dia morreu, mas contrariamente a todos os outros homens, ele ressuscitou num corpo glorificado. O facto é que ele encarnou, tornou-se um de nós. Essa era parte da sua missão. Portanto, nós não podemos negar do facto de que num determinado dia, numa determinada hora, numa determinada semana, num determinado mês, nasceu o Filho de Deus encarnado. Portanto, este é um princípio estabelecido, uma verdade estabelecida, embora claramente a Bíblia não mencione o dia exato. Mas os acontecimentos daquele dia estão narrados na Bíblia. E Mateus vai relatar o nascimento e a vida do Senhor Jesus Cristo, fazendo a introdução da sua narrativa com uma genealogia própria de um judeu que vai escrever para outros judeus, na mentalidade judaica. Portanto, para apresentar Jesus como o Messias de Deus prometido no Antigo Testamento, ele tinha que apresentar a linha genealógica do Senhor Jesus Cristo, a ascendência, digamos assim, de sangue. Isso era muito comum, por isso é que nós encontramos longas listas de genealogias na Bíblia. Então, Mateus começa assim o seu relato, antes de nos apresentar o nascimento propriamente dito ou os acontecimentos que envolveram esse nascimento. Diz assim a palavra do nosso Deus: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raab a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acaz, Acaz a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Até aqui, Mateus apresenta, então, esse fundamento histórico e a relação da linha de sangue daquele que ele vai apresentar como o Messias enviado a Israel, mas também ao mundo. E o que é interessante, um dos aspectos interessantes nesta genealogia é a menção de 4 mulheres. E é esse elemento que eu gostaria de destacar aqui, até para pensarmos um pouco neste Salvador que veio, que encarnou e se tornou um de nós para trazer salvação a todas as nações da terra.
E essas 4 mulheres que são mencionadas aqui, a primeira dela aparece no versículo 2, que é Tamar. E nós conhecemos a história de Tamar, como a sua relação com o seu sogro, né, que a tratou de forma injusta. Portanto, ela acabou por ficar grávida do seu sogro e a partir dali então nasce um filho e essa mulher é mencionada aqui. Portanto, se fôssemos nós a escolher a genealogia, provavelmente não iríamos colocar essa mulher cuja história é um pouco constrangedora. Mas vai aparecer uma outra mulher que é Raabe. E nós sabemos a história de Raabe, aquela prostituta lá em Jericó que escondeu os serviços secretos de Israel, digamos assim, que foram ali antes de atacar a terra. E uma mulher de má vida também, não é? Era uma prostituta. E podemos pensar assim, muitos dos homens naquela cidade, chamada cidade pecaminosa de Jericó, foram influenciadas por esta mulher. Ela deve ter sido, ou esses homens devem ter sido, ou entre esses homens havia muitos clientes desta mulher, ou seja, ela contribuiu de certa forma também para esses homens pecarem, etc, etc. Mas, curiosamente, é essa mulher que vai ter essa bênção de não só ser poupada quando a cidade é atacada, mas também de vir a fazer parte da linhagem daquele que viria como Messias. Depois aparece outra mulher que é Ruth, a Moabita. Nós conhecemos a história desta jovem que ficou viúva, mas depois ficou ligada à sua sogra e mais tarde acabou por se casar com alguém da família então do seu ex-marido e acabou ali por constar também aqui na genealogia do Salvador. E depois aparece uma mulher, a quarta, portanto, cujo nome não é mencionado aqui, mas pela menção incluída ou implícita no versículo 6, nós percebemos de que se trata de Batseba, aquela mulher que acabou por ter um caso de adultério com o rei Davi e de quem nasceu Salomão, que vai continuar a linha real de Davi. Estas são as 4 mulheres e até para sermos mais rigorosos, diríamos que essa narrativa conta 5 mulheres, apresenta 5 mulheres, porque vai aparecer depois lá no fim Maria, quase que o lado contrário dessas 4 mulheres que foram mencionadas aqui. Portanto, personagens improváveis numa genealogia que pretende apresentar Jesus como o Messias de Israel. Mas este facto é importante para a nossa reflexão e é essa reflexão que eu queria trazer. Ao longo desse relato de Mateus, ou pelo menos na menção que ele faz dessa linha genealógica do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos 4 mulheres improváveis e elas fazem parte da linhagem do Messias. Como eu disse antes, se fôssemos nós a escolher, provavelmente pensávamos em pessoas que não trariam, digamos assim, alguma sensação de desconforto enquanto narramos ou mencionamos os seus nomes como pessoas que fizeram ou que fazem parte da linhagem do Messias. Mas Mateus propositadamente menciona essas 4 mulheres. Para nos dizer o quê? Ou essas 5 mulheres. 4 delas para dizer que esse Salvador que veio para trazer a salvação prometida pelo próprio Deus é um Salvador do mundo. Portanto, ele próprio traz, de certa forma, também no seu sangue, esse conjunto de personagens improváveis, porque ele próprio é um Salvador maravilhoso e ele veio para todas as pessoas, ou seja, para todas as nações, para todas as tribos, e ele, embora sendo judeu, embora chegando aqui e tendo como prioridade o seu ministério entre os judeus, mas o plano, a dimensão, o alcance da sua missão era, de facto, de dimensão mundial. Por isso, nós só podemos louvar a Deus por esta genealogia que Mateus apresenta aqui. Jesus é o Salvador do mundo. Ele veio para salvar a humanidade perdida. Não importa a nação da pessoa, a tribo da pessoa, a origem da pessoa, o facto é que Jesus, o Evangelho apresenta Jesus como o Salvador do mundo. E na sua linha genealógica nós encontramos personagens improváveis, porque ele veio também para salvar pessoas improváveis, não é? Aquelas pessoas cujo passado, cuja vida pode ser dissecada e facilmente as pessoas podem chegar à conclusão de que esta ou aquela pessoa não merece
este favor divino, mas Jesus veio exatamente como o Salvador do mundo. E nós só podemos agradecer pela mensagem do Natal, porque o nosso Salvador veio para salvar a todo aquele que estava perdido. E que neste Natal, então, esta mensagem maravilhosa deste Evangelho Salvador, que alcança perdidos de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas, portanto, possa ficar bem presente na nossa memória enquanto celebramos o nascimento do nosso grande e soberano Salvador. Que Deus ricamente vos abençoe. Amém.